Graça e paz, povo de Deus. Esse é o programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom conversarmos acerca da palavra nessa manhã. Bom dia, Lucas. Graça e paz, Bom meu dia, presbítero. apóstolo. Bom dia a você aí de casa. Que essa semana possa ser uma semana de bênção na tua vida, que Deus possa te abençoar. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Procura a gente também lá no Instagram. Você vai poder acompanhar aí as programações da igreja, ficar por dentro das atividades e compartilha essa palavra com mais pessoas para que Cristo também possa alcançar a vida delas. Lucas, uma das grandes dificuldades hoje do ser humano, né, é conseguir identificar em si mesmo as dificuldades às quais ele está vivendo, seja por decisões, legados, não importa. A gente vê essa dificuldade e o crescimento muito exponencial daquilo que é as pessoas que cuidam da psique. O engraçado é que se tornou no mercado um nicho interessante, porque você vê pessoas que hoje ainda não conseguem lidar com as próprias emoções, não conseguem lidar com os próprios demônios, não conseguem lidar com as próprias dificuldades da vida, não conseguem lidar com as enfermidades da esposa, do marido, do filho, mas se colocam nessa condição de cuidar da enfermidade emocional do outro. Mais ou menos assim, faz aquilo que eu falo, mas não faz aquilo que eu faço. Então, essa questão, né, de muitas pessoas, e são os terapeutas, os psicanalistas, que surgem nesse tempo, trazendo pensamentos de conceitos que foram decorados, estudados e qualquer outra forma, né, até mesmo entendidos, mas se não forem praticados, estamos com problema. Então a gente vai vendo algumas pessoas que cada vez mais, nas suas terapias, em diversas outras situações, não estão livres do cativeiro. Estão dentro da depressão, estão no cativeiro da ansiedade, da frustração, da dívida, do vício. E agora muda até, não, meu terapeuta não é bom, eu tenho outro terapeuta que ele é coach, esse aqui é melhor. Não, eu tenho agora, não é mais o terapeuta, é o psiquiatra, não, eu tenho agora um outro que ele é. E a gente vai ampliando as questões para tratar daquilo que é a nossa alma, dos cativeiros das nossas emoções, desses calabouços, né, onde ficam os nossos sentimentos. E a gente, muitas das vezes, se afasta de um propósito daquilo que verdadeiramente Deus quer fazer. Essa libertação. Não estou invalidando de forma alguma, pelo contrário, a nossa igreja, ela atua, existe aqui o sobreviver, que é um psicoatendimento. A gente tem aqui pessoas que atendem a área da vida emocional da pessoa, traumas, situações, mas a gente não gera codependência financeira ou de qualquer outra forma para manter aquela pessoa uma situação. E aqueles que hoje atendem na nossa igreja, a gente vai ver a vida, a família e aquilo que é ensinado, aquilo que é direcionado, aquilo que é terapêutico, é vivido na própria casa. Eu não confio. As pessoas hoje, mesmo na igreja evangélica, acham em muitas situações que trazem as situações de uma libertação, de um calabouço emocional, mas não conseguem libertar a si mesmo. É bem complicado. Apóstolo. E expandindo para as profissões, o senhor deu um exemplo no nosso Confrontados do pintor, né? Pintor top, pinta prédio, pinta mansão, pinta não sei o quê, e aí você, beleza, agora vamos lá na casa do pintor. Provavelmente essa casa não está bem pintada. A maioria delas, né? A grande maioria não vai estar. E aí tem o ditado, né? Casa de ferreiro, espeto é de pau. E aí segue essa mesma linha de raciocínio. E aí a gente tem vivido, apóstolo, dessa forma por não entender os propósitos de Deus na nossa vida. A excelência que Cristo nos demonstra, você vai ver que Jesus, em momento algum, ele falou de algo que ele não vivia. Aleluia. Em momento algum ele deu exemplo, não, porque se você fizer como fulano faz, você vai dar certo. Não, faz o que eu faço, segue o meu exemplo, faz o que eu estou fazendo, que com certeza você vai acertar o caminho, você vai acertar o alvo. E aí hoje a gente vê, né, pessoal, como a gente falou em alguns programas anteriores, as pessoas que leram livros, que aprenderam metodologias de experiências de outras pessoas e vão aplicar ali, não sabe aplicar, não consegue aplicar, faltou tempo para aplicar, mas ela sabe toda a teoria, mas nunca aplicou, não tem como essa pessoa ter profundidade naquilo, né? É igual o jogador de futebol. Se você sabe a teoria, como é que chuta a bola, qual o posicionamento que você tem que estar,
no escanteio o que você tem que fazer, você sabe todas as regras, onde que tá impedido, onde que não tá. Mas se você estiver acima do peso, você não vai conseguir jogar bola. A gente tem exemplo de um jogador aí que o cara era bom de bola, mas, cara, o cara tinha uma dificuldade com o peso e saiu. Bom, nenhum time mais contratou ele. E a gente vive isso na nossa vida espiritual, né, apóstolo? Você pode até já ter lido a Bíblia 15 vezes, né? Você já pode ter feito alguns propósitos de uma oração, mas se tudo aquilo que você leu, você não colocou em prática, você vai ser uma pessoa que vai estar inchada da palavra, mas não consegue pôr em prática porque está acima do peso. Hoje em dia, né, a gente vai ver em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitas palavras de coaching, ou em muitos terapeutas, dizendo que você agora é o cara, você agora vai conseguir, você é o mestre, você é gerente de si mesmo, vai para a Inodê, você é a pessoa que vai prosperar e vai dar tudo certo. E eu creio nessa palavra, mas ado, cada um no seu quadrado. A gente teve um escândalo aí dessas pessoas que estavam fazendo investimentos, né, no tal dos bitcoins da vida. Alguns sim, cara, souberam entrar, souberam sair e saíram melhor do que entraram. Outros não, quer dizer, nem todo mundo nasceu para isso. Então, nem todo mundo nasceu para ser feliz na área do outro. Então, a gente está olhando alguém agora que é uma ação, uma atitude, e a gente reflete naquela pessoa e quer viver aquilo que a pessoa vive, mas não são os planos de Deus para a nossa vida. O difícil é a gente encontrar alguém que, nas questões, né, de cativeiros de alma, consiga arrancar o outro daquilo que verdadeiramente Deus tem para ele. E vai usar testemunhos, como você colocou, ou situações de exemplo em outros, né? Fulano, ciclano, beltrano, fulano deu certo naquilo que é o teatro, vai pro teatro. Não, ciclano deu certo naquilo que é a comédia, e agora você vai ser comediante. Fulano deu certo naquilo que é ser pastor, então você vai ser pastor. E agora você é empreendedor de si mesmo, e você vai conseguir. E, na verdade, cara, os nossos cativeiros, se não forem direcionados por Cristo para nos arrancar de lá com arrependimento, com entendimento. Eu lidei com depressão, tentei o suicídio e de vez em quando esse cativeiro tenta me pegar de novo. Eu tive consultas, né, com psiquiatras e terapeutas, como foi útil na minha vida, mas num tempo determinado. Hoje eu entendo e sei que quando os bombardeios da alma são muito grandes, eu preciso estar mais perto de Deus, mergulhar mais, orar mais. Alguma coisa eu estou fazendo errado. Então, naquilo que eu estou fazendo errado, preciso frear e entender de que maneira as trevas ou os meus demônios, né, pessoais, emocionais que tentam nos visitar e saber que eles existem, cada um é visitado pelas suas dificuldades, pelas suas limitações e se esforçar em Deus para vencer as questões de alma, de vida, de dificuldade, de relacionamento, senão a gente vai ficar de porta em consultório e não há mudança de vida de verdade. Ou tentando, como o senhor falou, viver o sucesso de outras pessoas. Né? Tem um exemplo, eu quando estava fazendo a faculdade, às vezes a gente perguntava, por que você escolheu esse curso? Né? Eu me formei em sistema de informações. Você via pessoas ali que não tinham aptidão nenhuma para aquilo. Rapaz, eu ia fazer elétrica, mas acabou as vagas lá, eu me inscrevi para cá e vim. Falei, cara, não funciona desse jeito. E aí a pessoa investiu 4 anos da vida dela, investiu um dinheiro que talvez não teria, se essa disponibilidade tivesse investido em outra área, teria muito mais sucesso. E aí acabou os 4 anos, a pessoa hoje está trabalhando como Uber e nunca atuou na área. Mas a verdade é exatamente essa, Lucas. Quando você não está no propósito de Deus, sai do cativeiro naquilo que é a vontade do Senhor, você vai estar fazendo qualquer outra coisa que é lícita. Isso aí. Vai estar ali trabalhando, né, daquilo que é uma função, ganhando dinheiro, mantendo a família com isso, mas ainda cativo de alguma forma. Isso aí. E aí teve uma frase que o senhor falou que todos os dias eu reflito sobre isso, e a gente tem caminhado, a maioria, né, tem caminhado para isso de uma forma errada. É muito ruim, né, apóstolo, nós estarmos tendo sucesso naquilo que Deus não nos chamou para ser. E talvez você está tendo sucesso no Uber, mas Deus não te chamou para isso. Glória a Deus. Ou talvez você entrou numa faculdade, está dando até certo, mas se Deus não te chamou para isso, cara, no grande dia a gente vai ter fracassado fielmente aquilo que Deus não nos chamou para fazer. E é uma preocupação que todos os dias eu paro para refletir. E é o que a gente sempre fala em casa, nós não damos um passo se Deus não falar o que é pra gente fazer, né? E a gente tenta passar isso pras pessoas, porque senão, pô, Lucas, o que tu fez no teu casamento que mudou? Cara, vamos buscar em Deus pra entender no teu casamento o que Deus quer o fazer. Que Deus quer fazer, o que aconteceu. Pô, Lucas, o que você... Cara, vamos entender o que Deus tem pra tua vida. Porque pode até ser o mesmo passo a passo que Deus, né,
fez conosco, mas primeiro vamos entender qual é o propósito de Deus para a tua vida, porque senão a gente vai estar copiando métodos, copiando estratégias de outras pessoas que deram sucesso. Você pode até alcançar o sucesso, mas se esse sucesso não for o de Deus, vai ser um fracasso. Esse maior confronto para a minha vida é a igreja. De repente você vai ver muitas igrejas tendo sucesso como igreja, mas fazendo aquilo que Deus não chamou para fazer. E isso é uma frustração muito grande. Então, ministerialmente falando, essa frase no meu coração explode em relação àquilo que é o ministério da igreja. Estar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque mesmo se for difícil, mesmo se tiver dificuldade, estamos fazendo a vontade de Deus. Às vezes você está tendo sucesso em uma área, a igreja está crescendo, um monte de coisa acontecendo, mas não tem nada de Deus ali, então estou fora. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Até o próximo programa.